Fala pessoal, tudo jóia? Estamos aqui com o professor Anderson Freita, professor Márcio Ricic e eu, professor Luiz, né? Somos mestrandos do programa de mestrado do ProF e somos do Polo da Universidade Federal de Goiás. Nossa atividade aqui hoje é para poder explanar sobre as problemáticas da educação física por meio de um mapa conceitual, que é a nossa avaliação nacional, né? E aí vamos dar início aqui, então, ao nosso mapa conceitual. Lembrando que o mapa conceitual ele tenta trazer toda a questão complexa, né, toda a complexidade das problemáticas que nós estudamos aí ao longo da disciplina, de uma forma hierárquica, mas demonstrando uma forma que uma se entrelaça com a outra, né, para poder chegar nessas questões das problemáticas aí. E aí, o primeiro tópico que nós viemos aqui para abordar é exatamente a questão da atuação docente. Nós sabemos que a atuação docente é uma função que é exercida pelo professor, né? E essa função, ela perpassa, né, por vários caminhos aí ao longo da história até chegar na ação docente de hoje, né? E que também vem influenciar na formação de novos professores, que também entra na questão da formação docente. Quando a gente fala dessa questão, né, dos métodos que foram utilizados, a gente pode abordar de forma até mais direta, né, mais resumida, a própria questão das tendências, né, pedagógicas que nós tivemos aí ao longo da educação física escolar, no qual nós tivemos aí um período militarista e principalmente, né, uma educação física tecnicista que, querendo ou não, a gente ainda percebe que ela se encontra um pouco enraizada em algumas aulas de educação física aí Brasil afora. E aí, quando a gente fala dessa questão da educação física tecnicista, que, querendo ou não, acaba explorando algumas temáticas como esporte, né, que o Anderson vai abordar daqui a pouquinho, com a gente, nós chegamos a ver várias problemáticas, né, que se tornam desafios, que vem fazer com que o professor tenha que se tornar inovador, né, e exercer um planejamento para que ele possa trabalhar em cima do ensinar sobre o fazer e não apenas trabalhar em cima do ensinar a fazer, que é exatamente a reprodução de técnicas que o esporte, não o esporte, mas a educação física tecnicista tem empregado ao decorrer do tempo. Exemplos que a gente pode dar é a forma que a educação física era dada por meio do horário contrário, por meio da repetição de movimentos, onde o movimento era visto como um fim, né? Ou seja, era o desenvolvimento motor pelo desenvolvimento motor. E aí, Luiz, em relação a isso também entra porque o movimento não tem nenhum significado para o aluno, né? Ele só é feito por um movimento motor, por aquilo que ele tem que fazer, mas ele não necessariamente ele encontra significado naquela ação motora. Ele não entende qual é a complexidade das valências, inclusive as biomecânicas, que Sim. entra a física, ou até mesmo as valências bioquímicas, para que ele realize o movimento. Ele não encontra significado. Ele só faz porque ele tem que fazer. Perfeito. Aí a gente entra até nessa segunda problemática, né, antes, que é exatamente a questão da teoria e a prática, né? Que nós temos saberes conceituais, assim como foi abordado por ti agora, que exatamente essa questão do ensinar sobre fazer, ou por que eu estou desenvolvendo um determinado movimento, né? E aí nós temos a questão da cultura corporal de movimento, que ela vai exatamente contra essa questão tecnicista do ensino, né? Ou seja, você tem um vasto repertório motor e conceitual dentro da educação física que pode ser trabalhado. E aí a gente pode dar exemplos aí como os tópicos que são as brincadeiras e jogos, as danças, as lutas, as práticas corporais, seja urbana ou de aventura, enfim, o próprio esporte, né, que é um vasto conteúdo que pode ser abordado, não, e indo muito além daquelas quatro modalidades que geralmente a gente observa que tem acontecido muito nas aulas de educação física. E dentro disso aí nós temos uma BNCC, né? Que é a Base Nacional Comum Curricular, que por meio dela se espera que as escolas possam andar no mesmo caminho e trabalhar essa diversidade de conteúdos aí que nós temos à nossa disposição. Aí eu faço um adendo aí, ô Luiz, em relação ao BNCC, que particularmente eu participei do processo de construção, principalmente do ensino fundamental, eu participei das rodas de conversa que a gente criou o DCGO, né, que é um Sim, documento curricular que é a adaptação da BNCC para o nosso estado. No ensino fundamental houve muita reflexão. Já no ensino médio a gente perpassa porque foi travada as discussões e foi reformulado um tipo de BNCC que não necessariamente ouviu a palavra dos professores para essa construção. sim. A BNCC do ensino médio, ela é uma problemática, até hoje, inclusive, uma das coisas que
no atual governo pensa em reverter é essa questão do novo ensino médio, Sim, né? sim. Que É, foi essa, colocada. esse aspecto com relação ao novo ensino médio, por estar lecionando para o novo ensino médio, ele, como vamos dizer, na teoria é uma proposta muito digna, mas vai perpassar por outras problemáticas que com certeza vão ser apontadas aí pelo Luiz na fala dele, no que diz respeito à proposta de ensino do novo ensino médio, porque é toda uma mudança histórica de base da educação física escolar, da qual até chegar no ensino médio ainda não existe, né? Então, para que exista a partir do médio, é preciso que repense na base da educação física na escola, para que possa pensar sobre essa proposta em conjunto com os princípios da BNCC. Isso. Isso ainda está muito além da, da, da... Existe a necessidade, mas não está presente a nossa realidade. Show de bola. Inclusive, né, nós puxamos aí dentro dessa questão da atuação docente, a questão da teoria e da prática, nós entramos numa terceira problemática, que é exatamente a questão do abandono docente, né? Que nós conhecemos aí também como desinvestimento pedagógico ou até mesmo rola-bola, né? Eu também costumo até falar assim, ensino largado, que é quando o professor ele assim, às vezes ele nem tem um aparato, que a gente vai falar aqui, que uma das motivações do abandono docente também, além da questão da própria atuação do professor, ela também perpassa aqui pela falta de recursos materiais, né? E infraestrutura adequada. Mas dentro dessa perspectiva, isso aqui nos faz imaginar que mesmo faltando investimento, o professor ele tem que ter um princípio inovador, né? Ele tem que trabalhar dentro de uma inovação para tentar ultrapassar essas barreiras. O que a gente percebe volta e meia falando, é que, assim, às vezes essa falta de recursos materiais ou infraestrutura, ela acaba sendo um discurso motivador para que o professor, ele seja, né, ele esteja adequado nessa questão do abandono docente aí. Aí, quando a gente... Mas a gente pega aí, Luiz, só uma fala que a professora Ana Gleice diz, é Aham, que muita gente rola a bola, só que a gente rola a bola com a quadra aberta. Tem muita sim, gente que fecha a sua porta da sala de aula e rola a caneta, rola o livro, né? Ela é uma questão estrutural da educação brasileira, né? É uma reflexão que a gente tem que fazer porque a gente só pensa no professor de educação física que rola a bola, né? Mas quantos demais profissionais de áreas distintas também rolam as suas disciplinas? show. Inclusive, Anderson, a tua fala foi muito, muito pertinente agora, né? Porque, assim, a gente percebe que essa falta de recurso, falta de infraestrutura, talvez ela não se limite apenas à educação, não talvez, mas de fato ela não se limita apenas à educação física, mas ela é muito perceptível exatamente por causa dessa questão do ambiente aberto, né? Quando o professor está na quadra, geralmente ele é mais fácil de ser observado do que aquele componente curricular que geralmente fica na sala, às vezes com a porta fechada. E aí, como é que a gente consegue observar essa falta de estrutura? É só por meio da falta de uma estrutura, de uma quadra, ou de uma quadra sem cobertura, ou falta de materiais? Não, às vezes a escola não tem um laboratório de informática, hoje nós estamos num avanço tecnológico absurdo, e aí a Uhum. escola não tem uma internet de qualidade. Às vezes o professor, para fazer o seu planejamento, ele não consegue fazer na escola porque a qualidade da Sim. internet não é boa, ele tem que fazer em casa, né? Você tem o hardware, mas você não tem ali a internet que possa possibilitar a utilização dele. Exatamente. E que culturalmente resume que a educação física só utilize a quadra, só seja feita a aula de educação física se os alunos estão jogando alguma modalidade esportiva e que essa contenha bola, porque outros espaços para com o ensino da educação física, fosse a biblioteca, fosse uma sala para exercício, fosse uma sala de informática, não são espaços destinados ao ensino da educação física, né? Exatamente. Aí nisso tudo, toda essa situação ela acaba voltando novamente na questão do planejamento, né? Esse planejamento ele é afetado na ação pedagógica e aí é toda aquela bola de neve, né? Que a gente já conhece. Aí passando agora para a próxima problemática, você quer tratar sobre o esporte ou já vai para os aspectos legais? Uai, aí, não, vamos falar um pouquinho de esporte aqui. Vamos embora, Vamos bater um balãozinho aqui. Volta aí, baixa aí no, na, na-
Isso. Chegamos. Quando a gente vai tratar sobre esporte, né? Esporte é um mito dentro da escola, e até porque nós temos o Quarteto Fantástico, né? O Quarteto Fantástico, ele está lá dentro e por muitas vezes a gente só pensa que o esporte, ele é só essas quatro modalidades esportivas, que é o futsal, o handebol, o basquete e o vôlei. A BNCC, ela veio para poder agregar conceitos relacionados ao que é o esporte. Mas nós deparamos, dentro dessa problemática, a questão do que é o esporte na escola e o esporte da escola. As aulas de educação física, elas são abertas a todos. Todos eles têm que participar. Porque uma coisa que eu coloco que é um clássico, o aluno ele não pode optar por não fazer a aula de matemática. Mas por que ele pode escolher não fazer a aula de educação física? São valências, são componentes curriculares obrigatórios, né, de acordo com a BNCC, mas o aluno ele se nega. Por quê? Porque por muitas vezes a gente reproduz o esporte na escola. E tem uma fala, né, de uma aluna minha que eu acho muito pertinente, e ela vai entrar numa outra problemática que a gente vai discutir, é a condição dela ter a permissão dos meninos para poder participar das aulas, né? E isso é complexo, porque a gente percebe um abandono da educação física escolar. E a gente percebe que nos anos iniciais, que você pega o menino ali no ensino fundamental 1, cara, aquele moleque faz de tudo, ele pula de cabeça se você mandar. E você pega o mesmo menino ao final do ano do ensino médio, terceiro ano do ensino médio, tá lá na frente, ele não quer mais fazer educação física. Então, são apontamentos que a gente tem que colocar. E aproveitando, a gente trabalha com a questão do desporto, né? O desporto é uma bandeira que eu levanto, apesar de ser algo que é bem criticado, né? A gente apanha em defender essa bandeira. O desporto ele é um complemento pedagógico. Ele vem para que ele possa complementar aquilo que nós temos na escola. Ele não envolve diretamente com aquilo que você está na vivência da sala de aula. Porém, os resultados do seu desenvolvimento influenciam diretamente no aluno dentro da sala de aula, né? Eu trabalho com desporto escolar desde 2008, né? E já tem alguns anos nessa perspectiva, e as contribuições são muito significativas, porque quando você possibilita que o seu aluno ele perpasse aquela condição de ser aquele moleque que está na sua quadra jogando uma bola ou só sentado, você possibilita que ele tenha vivências distintas. Como eu gosto de falar, teve as minhas meninas que elas foram para o Rio de Janeiro e nenhuma das famílias delas conheceria o Rio de Janeiro. E foi a primeira possibilidade, dentro do desporto escolar, na representatividade dos Jogos Estudantis, que elas puderam conhecer. Mas é porque ela ganhou? Não, foi porque teve um comprometimento, um desenvolvimento corpóreo, para que a gente pudesse chegar lá. Tudo bem que o esporte, ele é injusto. O esporte alguém tem que vencer e para alguém vencer, alguém tem que perder. É fato. Mas como é que você vai lidar isso dentro da escola? E eu reitero que nós passamos por processos seletivos o tempo todo. A gente, quando vai prestar um Enem, é um processo seletivo. Aqueles que melhor qualificaram vão ingressar na faculdade. Quando a gente vai falar da OBMEP, também é um processo seletivo, da OBFEP, ou até mesmo dentro das eletivas, que é uma cultura aqui em Goiás, das escolas de tempo integral. Você só pode ter 30 alunos lá dentro. Então, nós estamos em processo seletivo o tempo todo. E no desporto escolar, quando isso é abordado de uma maneira justa, que possibilite todos os interessados em participar dentro do processo, ele vai agregar demais no desenvolvimento. E aí, né, vem num outro tópico que está aqui, é de falar que educação física é só futebol e futsal, né? Vôlei para as meninas e futsal para os meninos, né? Isso é uma demagogia tremenda, né? Falar sobre isso. E antes, só Porque, fazendo um adendo à sua fala, só perdão te cortando rapidinho, ah, porque assim, a grande problemática que envolve esporte, né, a questão do esporte escolar, é exatamente quando as pessoas, os professores, ou as pessoas que estão envolvidas no processo, colegas de trabalho, ou até as pessoas que já passaram pela experiência do passado da educação física, quando o desporto escolar ele é confundido com o esporte na escola.
Uhum, né? Porque assim, nós sabemos que o esporte escolar é uma atividade extracurricular que é desenvolvida como um suporte para poder auxiliar no ensino-aprendizagem, né? E aí, quando uhum, ele é utilizado como ferramenta curricular, é aonde existe a exclusão, que é exatamente o que a educação física não quer. Porque uhum. dentro do contexto curricular, a gente trabalha o esporte na escola e o da escola, né, por meio das adaptações e a inclusão para que todos possam E corriqueiramente, a gente escuta, ô Luiz, dizer o seguinte: por que que você não pega a sua aula de educação física para você treinar o menino? exatamente. Cara, aquele não é o momento. A aula de educação física ela é aberta, ela é para todos. Entendeu? Eu penso que o entendimento acerca do que é o desporto escolar tem que ser divulgado e trabalhado dentro das unidades escolares, para que as pessoas consigam compreender o quão grande é esse fenômeno. Porque o desporto escolar, ele é um fenômeno à parte. Ele entra como um complemento pedagógico de uma forma absurda. Só que o entendimento do que é o desporto escolar na mente não só da comunidade escolar, mas como dos professores em si, ele pega de uma forma deturpada, né? Aula de educação física, aula de educação física, e não é para ser trabalhado outras coisas além daquilo que a educação física tem que trabalhar. Exato. Exatamente. E uma das coisas que a educação física, historicamente, talvez tenha não compreendendo a, a relação entre esses três aspectos, que é o esporte da escola, o esporte na escola e o desporto escolar, é que, como apresentado pelo Anderson, só reforçando, o propósito do ensino do esporte é justamente a formação humana, né, do aluno, e não forçar que ele tenha que competir contra os outros, mas desenvolver suas capacidades a ponto de poder colaborar para poder participar jogando com o outro e não apenas contra o outro. E a gente percebe que isso, alguns modelos, por conta da exigência escolar, nossa escola tem que ser a melhor, você tem que vencer, você tem que trazer troféu, você tem que ser visto, você tem que ser. Para você ter visibilidade, para ter produtividade, você tem que ganhar a qualquer custo, não levando em consideração esse aspecto que é primordial e principal para a vida dos alunos. Uhum. Show de Sim, bola. sim. Vamos lá, antes, falar agora das questões de gênero. Vai falar de gênero, né? Ô, lasqueira. Arrochar e Tá arrochei. bom. Você teve uma experiência bacana lá na escola com as meninas, eu acho. Assim, eu penso assim, ó, antes de mais nada, a gente estava até discutindo sobre a importância dos conteúdos que nós estamos trabalhando dentro dessa disciplina e a aplicabilidade dentro da sala de aula. E eu estava até comentando o quanto isso trouxe contribuições significativas para a minha melhoria profissional. E dentro dos temas que ficou assim muito hypado foi a questão da discussão de gênero dentro do esporte. Meu irmão, teve uma fala, nós precisamos apresentar um trabalho, e na apresentação desse trabalho nós tivemos que filmar uma aula, e eu achei muito impressionante, porque ficou muito aberto. Eu convidei a turma do segundo ano B e as minhas atletas de futsal, do juvenil feminino, para a gente abrir essa roda da discussão de gênero. E aí, do nada, né, a professora de sociologia, né, a Jéssica Barreto, ela quis participar, ela deixou a sala de aula dela para participar da discussão, e a professora Aurelina, né, ela falou assim: Nossa, eu estou ouvindo vocês conversar e eu gosto muito desse tema, eu só queria assistir a sua aula porque eu estou muito intrigada. E aí a gente debate temas que eles perpassam a execução motora. A gente trabalha em relação às políticas públicas. Uma fala da professora Jéssica que me marcou bastante foi o fato de que, como duas pessoas de gêneros distintos executam a mesma ação motora e recebem recompensas distintas por ela. Um homem que faz um hat-trick no futebol, ele ganha um prêmio e é todo hypado. E uma mulher que faz um hat-trick no futebol feminino? E, foi um dado, né? Foi um dado. O único esporte no mundo que paga salários iguais
para homens e mulheres é o tênis. Os demais esportes são. Só que aí tem um outro ponto. O tênis, a questão salarial é a menor delas, porque o que entra são os patrocínios. Mas quantos patrocínios vão vir para o sexo masculino e quantos para o sexo feminino? Para o gênero, né? Porque entra na a questão do gênero. Então, quando eu levei essa discussão para a sala de aula, a gente fez uma reflexão muito importante. A gente criou uma discussão na unidade escolar que ela perpassou somente uma aula, porque ela levou a discussão para o ambiente, sabe? Para o ambiente na onde eles vivem. E eu gostei muito da postura dos nossos alunos, que foi uma postura crítica, de reflexão, de entendimento, e as contribuições que a discussão de gênero trouxe para a unidade escolar são imensuráveis, porque inclusive, uma das coisas que as minhas meninas, né, colocam, cara, é só a gente que dá orgulho para você, professor. Os meninos nunca ganham, quem ganha sempre são as meninas. Eu acho muito importante colocar nesse pé de igualdade, na verdade, até de uma superioridade feminina, né, na execução, porque a gente percebe que as meninas são muito mais comprometidas com o processo, são muito mais dedicadas dentro do processo. O comprometimento delas é distinto. Então, tratar dessas questões de gênero trouxe uma inquietação na unidade escolar, e que, inclusive, a professora conversou comigo ontem, professora de sociologia, eu deixei as aulas do vespertino e estou no processo de licença, e ela ficou estarrecida e indignada com o fato de eu pedir licença da escola, porque vai ser uma perca significativa e palavras que ela me disse. Ela nunca pensou que outras disciplinas, além da sociologia e a história, pudessem discutir essas questões de uma maneira prática dentro da unidade escolar. Então, a partir do momento em que não se tem um profissional que vá fazer esse tipo de discussão, a perca é muito significativa, Sim. né? Inclusive, Anderson, só para também dar um complemento na sua fala, né? Essas questões de equidade, igualdade de gênero, a discussão, igual você falou assim, que foi muito relevante, né? A proposta da atividade em sala de aula, ela até tenta desmistificar o processo histórico, né? A gente viu nos autores, eu não me recordo aqui de cabeça agora o autor, mas que remete à fala que, historicamente, os meninos sempre tiveram mais liberdade para brincar, para desenvolver suas habilidades motoras, né? Uhum. Enquanto as meninas sempre meio que reproduziram atividades mais domésticas, né? Ficando É, mais em casa, cuidando da família. isso entra na questão do estereótipo de gênero, né? A Exatamente. gente tem os estereótipos que o menino foi feito para ter lazer e a menina ela é condicionada a ser mãe, uma boa É, dona de casa. e dentro das aulas de educação física, apenas complementando também a fala de vocês, isso muito diz respeito ao professor dá aula para os meninos, a professora dá aula para as meninas, né? E essa divisão entre as aulas de educação física, dias que são aulas destinadas aos meninos e dias que são destinados à aula para as meninas, também separados. Esse tratamento que corresponde ao mesmo conteúdo, ao mesmo movimento e ao mesmo processo de conhecimento, distancia essa forma de como lidar com, com as aulas de educação física para meninos e meninas também. É uma das coisas que fragmenta, que separa por conta de não ser levado em consideração o respeito, a organização, a, a aceitação também, né? A segurança e outras coisas que também são devidas e são bem valiosas para que o ensino da educação física respeite, né, as pessoas sobre aquilo que decidem exercerem juntos. Show. Vamos lá, Márcio. Então, agora aspectos legais, mais uma Vamos problemática. lá. E diante dessas circunstâncias, a gente entende que historicamente a educação física ela perpassou por aspectos legais, dos quais no conteúdo do qual nós estudamos durante a atividade, pergunta-se assim, né? Será que temos uma boa compreensão de como as leis
são importantes para a educação física e como elas têm se modificado temporalmente, né? Então, a gente perpassa pela prática, pela teoria, queremos fazer a transformação da educação física mais inclusa, com mais diversificação de conteúdos e com mais respeito ao próximo, mas às vezes a gente se depara com circunstâncias das quais podem contribuir positivamente ou negativamente com a nossa prática. E se é que conhecemos a lei que rege a educação física, o ensino dela na escola, como quanto componente curricular. Porque eu mesmo estudei um período das aulas de educação física em que ela apenas era uma recreação. Qualquer pessoa, independente da formação do curso de educação física, poderia estar ministrando ela com um caráter recreativo, apenas. Sem ter. E aí, por aí, assim. Então, como interpretar, implementar, como favorecer a qualidade que a educação física tem enquanto prática pedagógica escolar? É uma das questões e das problemáticas que a educação como um todo na escola, por vezes, não atribui esses reais sentidos e significados para com o exercício dessa disciplina. A regulamentação, no qual levou 10 anos aí, entre 1961 a 71, sobre a obrigatoriedade dela no ensino primário, pré-primário e também da educação em níveis do ginásio, mostram isso, né? E ela seria, olha só, ela teria o quê? Dispensa para aquelas pessoas que fossem maiores ou com 18 anos. Então, ou seja, muitos alunos que estão fora da faixa etária que corresponde ao ensino básico estariam de fora desse componente curricular pela simples questão da faixa etária. Coisa essa que seria, assim, oriundo de outras situações que podem afetar o ensino da educação física, não sendo importante para com a construção do processo de ensino-aprendizagem do aluno. Após esses 10 anos, com a Lei 5.692, dia 11 de agosto de 71, ela permanece ainda assim obrigatória. No entanto, ela se torna facultativa para o ensino noturno, o qual se destina mais para o público da educação de jovens e adultos, para aqueles que trabalham mais de 6 horas por dia, as que tivessem mais de 30 anos, ou que prestassem serviço militar, porque já iriam ter aquela educação física militarista, né? Do qual o jovem, ao completar 18 anos, deve prestar a sua inscrição militar. E um detalhe me chamou muito assim, me chamou a atenção foi com relação àqueles que demonstrassem incapacidade física, ou seja, que estivessem incapacitados de exercerem a educação física, excluindo eles do processo. Então, hoje, se a gente fala numa educação física inclusiva, participativa, transformadora, a gente não pode deixar o aluno por uma incapacidade de ter que não corresponder ao seu benefício. Por exemplo, ele traz à escola um laudo, ele é deixado de lado pela própria escola porque ele não pode exercer. Eu acredito que a educação física deve estar, sim, contribuindo para com o bem-estar do aluno diante da realidade que ele apresenta. Márcia, aí você pega aquela pesquisa que foi apresentada para a gente, acho que foi a professora Darido, na escola que ela fez, nós tivemos que ler um artigo científico de uma proposta de intervenção que eles fizeram na unidade escolar. Foi quando eles colocaram a obrigatoriedade dos alunos optar, né, por participar das aulas práticas ou não, e aqueles que não fossem, que apresentassem as suas justificativas, eles deveriam estudar 2 artigos científicos relacionados ao tema e apresentar para a turma. Exatamente. Chegou ao ponto de apenas 3% dos alunos, no final do último ano de aplicação, serem dispensados das aulas de educação física, porque parece que o movimento que eles estavam apresentando
era muito mais confortável eles não fazerem uma disciplina e serem aprovados em cima disso, e eles acharam muito mais dispendioso ter que estudar e apresentar um trabalho. A partir disso, eles passaram a fazer as aulas práticas. Do que vir para exatamente vivenciar as aulas, né, com a prática na escola. Uma das coisas que aponta para que haja essa dispensa, né, eu como muitas vezes vi no ensino médio, é justamente ele ser contraturno, né? Então, para que eu vou para a escola no outro horário para uma aula de educação física? E aí ele apresentar uma declaração que ele trabalha, que ele apresenta um atestado médico, mas que eu. E aí eu sempre parti desse princípio de que você está dispensado do horário, mas da disciplina não. Então faziam com que eles, aos poucos, de uma hora para outra, parece que a educação física empregava todos os alunos no contraturno, ou deixava eles totalmente doentes com relação à situação daquilo que viviam fora da escola. Mas eles não estavam ruins quando era no horário contraturno à educação física. Mas para a educação física, eles sempre encontravam alguma forma de não vir. E aí achavam mais difícil, realmente, como você bem disse, Anderson, a questão de estudar e não vir para a aula para poder sentir e dar sentido àquilo que faziam enquanto prática também. Tem uma questão aqui, por exemplo, que, voltando um pouquinho com relação à lei e ao sistema dominante, os governadores, em 1968, o governo, com uma estratégia militar, utilizou-se da educação física como uma manobra de desmobilizar politicamente os estudantes do nível de universitário, fazendo com que a educação física para eles fosse apenas uma prática esportiva, distraindo a atenção deles com relação às circunstâncias políticas do país. Então, a gente entende que o ensino da educação física nunca partiu dela inicialmente por si só. Ela partiu como um instrumento de dominância e para que pudesse assim a sociedade ser orientada a determinado fim com, para com a classe política, né, que estava regendo a fase, né, brasileira. Mas quando a educação física passa a ser um componente curricular com a Lei 9394/96 da LDB, que ela passa a ser uma disciplina que é do componente curricular da escola, sendo facultada nos níveis noturnos, né, de ensino, ela se torna disciplina e aí a gente entende que, será que agora ela, como disciplina escolar, os alunos vão reprovar em educação física se não fizerem as atividades? Eu, por vezes, quando falo a respeito do ensino da educação física na escola, pergunto se o aluno deixa de estudar matemática, português, geografia, ou seja, alguma outra disciplina, para que ele deixe de estudar em educação física também. Então, reprova. Quantas vezes os alunos notificaram independência dessa modalidade por conta de não aceitarem e apenas não encontrarem sentido e significado para com a dispensa que é dada à educação física? O que mais perpassa sobre a questão da dispensa é que, agregando a essa realidade, que avança ou retrocessa, ou ela avança, ou ela vai causar um retrocesso na lei para a educação física, é agregar as pessoas, né, as mulheres grávidas, né, com a Lei 1044 de outubro de 1969, no qual também foi vetado para aqueles que se encontrassem incapacitados para exercerem a educação física, agora pensa sobre a educação física quanto área da saúde, e que ela pode sim proporcionar bem-estar e qualidade de vida, e para aqueles que têm um prole. Realmente, hoje, a gente percebe que o discurso da educação física cresceu para além dos muros da escola,
como sendo uma necessidade de saúde pública, né? E que pode ser ensinado aos alunos a viverem com saúde também. Mas o afastamento também perpassa sobre a indisciplina, né? Então, nisso requer que o professor utilize estratégias para que as aulas não se tornem chatas, que possam diversificar os conteúdos, pois se ele tratar com forma de repetição, as aulas se tornam chatas, os alunos já vão perguntando a si mesmos, para que eu vou para a educação física se eu vou ver o mesmo conteúdo que eu vi semana passada, né? Então, é necessário que o professor possa pensar além da sua prática as questões de vivência dos alunos como componente curricular ou como uma estratégia curricular e trazer para a realidade dele o real significado e sentido da prática da educação física, problematizando e, por vezes, também poder contrapor esse afastamento e a indisciplina, essa negação por alguns e a aceitação por outros. Porque nós também temos aquela situação. O que mais me envolve para a educação física, eu desenvolvo por uma questão pessoal. O que mais necessita para não haver na educação física, eu as deixo de desenvolver por um caráter profissional. Então, algumas vezes é necessário que a gente perceba qual é nosso verdadeiro papel, sentido e significado enquanto professor de educação física no ambiente escolar, para que não seja apenas motivado eu faço isso porque eu gosto. O aluno não faz aquilo porque ele deixa de gostar, né? E diante dessas estratégias, existem alguns 5 características que podem facilmente serem desenvolvidas pelo professor. A interdependência positiva entre professores e alunos, a responsabilidade individual que ele tem frente a esse caráter que é uma importância social, mas que, por vezes, por fazer ou deixar de fazer, se torna cultural, a interação estimulante face a face, ou seja, eu estar conversando com o professor e manifestando quais são as problemáticas e fazendo destas um conteúdo com real sentido e significado para a presença nas aulas, ensinar práticas interpessoais em conjunto que façam valorizar o movimento da educação física frente aos diversos conteúdos que hoje, vistos pela necessidade de aplicação da Base Nacional Comum Curricular, também são necessários, e avaliação de grupo, porque algumas vezes avaliar que um aluno faça determinada coisa que gosta é fácil, mas avaliar que eles juntamente possam construir conhecimento e movimento para a educação física nem sempre tem sido visto por parte de alguns professores que apenas discriminam aqueles que fazem o que eu digo que é para ser feito daqueles que deixam. Fala, pessoal, estamos de volta, né? O vídeo deu uma caidinha aqui, a gente vai dar continuidade. O tema é complexo, né? Nós somos um trio, então, assim, a discussão é bem rica, né? E aí o Márcio vai dar continuidade aí no raciocínio dele. Ok, falou, Luiz. Então, pessoal, com relação a essas circunstâncias que levam o professor a dar aula para aqueles alunos que queiram ter educação física e para aqueles que não queiram fazer as aulas de educação física, é preciso ter que avaliar o grupo e não apenas aqueles que fazem daqueles que não fazem, não avaliando, né? Então, não proporcionando real sentido e significado para a existência da educação física enquanto disciplina escolar. É claro que existem tantas outras circunstâncias a serem apontadas e as leis para o ensino da educação física, elas perpassam por inúmeras transformações com relação ao tempo, avançando ou não, avançando muito, mas a gente necessita conhecê-las e poder, assim, agir diante da necessidade para quem ela é ofertada no âmbito da escola. No entanto, a Lei 10.693/2003, algumas discussões elas apontam para o avanço e o retrocesso da mesma.
Porque se hoje a gente fala uma educação física que ajuda as pessoas a terem saúde, qualidade de vida, pensarem sobre o bem-estar físico e mental, ela é mais do que necessária para comigo, como professor de educação física, que seja vivenciada por todos e para todos. Bem, nós também temos uma outra questão que, para que isso aconteça, é necessário que o profissional de educação física pense sobre os temas geradores que ampliam o ensino da educação física diante das práticas curriculares, não sendo apenas aqueles conteúdos fechados dentro da escola, mas que tenha ação, reflexão e ação. E que esta ação do professor seja dialógica, permitindo ao mesmo a manifestação das práticas com relação à teoria e os conteúdos que são ensinados por ela, para que o aluno possa ser um agente construtor da aprendizagem, do movimento e do processo de conhecimento daquilo que ele exerce na escola. Mas é primordial que o professor reflita quanto a isso naquilo que muito apontado pelo João Batista Freire, ele possa ser o agente que produza seu conhecimento e o incorpore à vida para a sua aprendizagem, para seu desenvolvimento, seja cultural, social, cognitivo. Que eu falo com os alunos da escola que a educação física são eles. Nós somos professores que estaremos orientando essas ações e realizando as suas, conduzindo, né, a sua forma de aprendizagem e melhores resultados. Bem, para mim, essa disciplina de problemática da educação física, apontando tudo o que nós vimos aqui nesse mapa conceitual, ela trouxe, assim, inúmeras contribuições, porque, e trouxe, de fato, até que ponto, além daquilo que a gente julga ser não tão de importância, é necessário que seja visto pelo professor. E que, muitas vezes, o sistema escolar acaba apenas fazendo com que a gente trabalhe de forma operária a educação. E nós não somos operários da educação, nós somos professores que trabalhamos com a educação física ou que exercemos profissionalmente a nossa área de conhecimento em um movimento muito maior do que apenas dar aula, mas proporcionar vida, né? E vida com qualidade. É isso. Em massa, inclusive, esse é um complemento, né? Assim, diante de tudo que você falou, até trazendo a questão de Paulo Freire também, né? Ele menciona dentro da questão dos textos geradores que o professor tem que usar do recurso didático, e nós podemos usar até o exemplo da cooperatividade, né? Faltou um azinho aqui na hora de desenvolver o nosso mapa, que é exatamente estimular a autonomia e a criticidade do aluno, né? E tem um grande pensador contemporâneo aí que falou, e eu achei muito interessante, que foi bem assim, que a gente não prepara o aluno apenas para o vestibular, mas para a vida, né? E esse grande pensador é o professor Anderson Freita, né? Que uma das atividades que nós falamos, ele falou bem assim, não é só preparar o aluno para o mercado de trabalho, né? Mas preparar ele para a vida. E aí, se você quiser fazer um complementozinho aí também? Não, só para finalizar aí. É porque é o seguinte, eu tenho, Luiz, e obrigado pelas considerações, pensador contemporâneo, né? Quem sou eu na fila do pão? Né? Mas eu tenho refletido muito em relação a o que é a nossa educação atual, porque nós precisamos ensinar para alunos que não querem aprender. Diante de tudo isso, qual que é a nossa perspectiva? Como é que eu possa contribuir com esse aluno? Porque nós entendemos que o conhecimento técnico, por si só, ele está lá. O livro sempre vai estar lá. O PDF sempre vai estar lá. E boa parte dos conteúdos que nós apresentamos dentro da nossa vivência escolar, eles sequer vão ser utilizados na vida do aluno. Só que as experiências e as vivências que nós teremos durante todo esse processo, ela vai marcar para o aluno a vida inteira.
E diante disso, a educação física assume um papel muito superior às demais disciplinas. Porque vamos dar um exemplo aqui do interclasse, nós chamamos de jogos internos na minha unidade escolar. Dentro dos jogos internos, é uma vivência em que o aluno se sente jogando uma Champions League. Aquelas vivências que ele teve nas mais distintas modalidades esportivas, porque nós tentamos abordar tanto a competência motora esportiva, mas também a competência intelectual e também o lazer, né? As brincadeiras que nós temos, jogos como a queimada, que entra como uma brincadeira o queimado, o salve bandeirinha. Essas experiências que eles vão vivenciar naquele determinado momento, elas que vão marcar. Porque daqui 20 anos, Márcio, você pode não lembrar o que você aprendeu na aula de matemática, mas você vai lembrar o quão foi importante a experiência motora que você teve lá naquela final de interclasse de queimada. Elas são E, escritas no corpo, e o que é aprendido pelo corpo jamais desaprende. Exatamente. E aí é nessa perspectiva que eu penso que os temas geradores, e um tema gerador dentro da educação física é os jogos. Os nossos jogos internos são extremamente importantes, é uma valência assim imensurável. Ela escreve no corpo dos nossos alunos e escreve de uma forma que nunca mais vai ser apagada. É uma tatuagem e às vezes ela é positiva ou não. Por exemplo, um aluno meu errou o pênalti na final do interclasse de futsal e ele estava com depressão, mas ele teve que entender que o erro dele era um passo para que ele pudesse crescer. Então ele seguiu acima, né? E é nessa perspectiva mesmo. A gente prepara o aluno para a vida, É. né? O filho não é seu. O filho não é seu. Você não cria um filho para você. Você cria um filho para que ele possa viver nesse mundo. O aluno não é nosso. A gente contribui para que ele possa viver nesse mundo. E é essa educação física que eu partilho, né? Show de bola. Aí, só para puxar um adendo aqui, né? O antes abordou um pouquinho lá de políticas públicas, mas, assim, falando sobre temas geradores, a gente aborda muito também a questão do contexto sociopolítico, né? Nós sabemos que todas as relações interpessoais, ela é um princípio político, né? A política não está relacionada apenas às leis e aquelas pessoas que nos representam, né? Mas exatamente nas relações que nós temos um para com o outro. E nós conseguimos observar que as políticas públicas, ela tem um elo de ligação com todo o contexto social que a gente vivencia. Na escola não é diferente, né? E aí, quando a gente aborda em política pública no contexto escolar, nós temos uma percepção macro e uma percepção micro, né? Eu vejo a macro como aquela política que vem de fora do ambiente escolar, como por meio do executivo, de leis, né? Uhum. De ministérios, secretarias de educação, e eu vejo o micro como o que a gente desenvolve dentro do contexto escolar. E aí eu vejo, às vezes, que as influências relacionadas a aspectos legais, a questão de afastamento, a atuação do professor, abandono docente, o trato com o esporte, muito dessas coisas, ela vem também por meio de algumas influências do que é investido por meio de recursos financeiros, por exemplo. E aqui a gente É, pode citar exemplos aqui dentro das políticas públicas, no micro, né, pensando dentro do ambiente que a gente vivencia, que é o nosso ambiente de trabalho, são aquelas verbas que são utilizadas dentro do contexto escolar, que são que são geridas por uma gestão democrática, né, que é o que a gente espera que aconteça sempre dentro da escola, por meio tanto do gestor escolar, sendo o diretor, coordenador, né, quanto um conselho, que vai ter seu presidente, tesoureiro, né, conselheiros fiscais que vão fazer com que aquelas verbas que vêm para a escola sejam geridas da melhor forma, não só dentro de um aspecto financeiro, mas também dentro de um aspecto pedagógico, de um aspecto exatamente, Luiz. administrativo. E aí nós temos até o Porque, exemplo do PDDE, né, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola. São vários programas que a gente sabe que podem chegar. É óbvio que, por exemplo, uma escola que não tem quadra, não é o dinheiro do PDDE que vai resolver a falta de recurso Uhum. financeiro, mas um recurso financeiro bem gerido vai conseguir talvez suprir uma necessidade material, que é uma necessidade que nós Inclusive, professores Luiz, temos. eu descobri que boa parte, né, das escolas não possuem quadra porque eles não possuem a documentação do local público.
eles não têm a escritura. E para que essa verba chegue a uma unidade escolar, ela precisa de uma documentação. A minha unidade escolar, ela era em um outro lote, teve que se fazer uma troca entre a prefeitura e o Estado para que pudesse ser construída uma nova escola, porque nossa escola não conseguiu ter a documentação. E boa parte das escolas do estado de Goiás, eu falo da minha realidade, eu não sei como é É, que é aí, Uhum. né? não, existe aquele aspecto, né, que, por exemplo, eu mesmo já trabalhei fazendo muita coisa não tendo nada. Então, tem professores que podem ter de tudo e também não fazem, e deixam de fazer. Exatamente. Então, isso é uma coisa da qual perpassa pelo ensino da educação física a nível médio aqui do estado do Pará, que é visivelmente. Então, como que pode acontecer o ensino da educação física sem material para a educação física? Ou espaço que permita isso? Eu estudei desde a minha segunda série até hoje e passo pela mesma escola e ela tem um espaço para a construção da quadra e que não existe até hoje essa quadra, né? E quando a gente fala sobre a importância e necessidade de realidade para a melhora do bem-estar do aluno, a gente está falando num contexto mais amplo e que não é apenas para a educação física, mas é para toda a comunidade escolar, Uhum. né? Não, você vê, pra você ter uma ideia, e inclusive, ô Luiz, eu estou pensando em desenvolver um projeto com os meus alunos, que eu dou aula da segunda série. Eu fui na Feira das Profissões e ela foi na Federal, quarta-feira. E aí, o que que é a Feira das Profissões? Você vai visitar as faculdades e os acadêmicos vão apresentar as profissões. Educação física não tinha nenhum stand, não tinha nenhum trabalho apresentado. Foi um dos poucos cursos que não tiveram. Mas eu levei os meninos lá na FEFED. E aí, quando eu levei ele, eu falei assim: ó, gente, eu estudei aqui, eu saí do jogo e vim para cá, olha a distância que eu percorri. Mostrei para eles, né, a sala, e depois eu fui mostrar a faculdade. Os meninos eram quase meio-dia, eles começaram a correr na pista de atletismo e eles foram tocaram na borracha e falou assim, professor, mas isso é muito diferente. Eu falei assim, nossa, e na minha faculdade era de asfalto. Depois, eles foram lá para o polo onde tinha as lutas e a ginástica artística. Eles começaram a saltar na cama. É muito importante para você ver o significado de uma simples ação que foi levar o aluno à universidade, dele entender qual que é o contexto esportivo. Eu tive um aluno que falou assim, professor, para o ano que vem eu não vou jogar futsal. Ano que vem eu vou mexer com atletismo, eu quero é correr. Por quê? Porque ele viu uma pista de atletismo, porque ele teve a oportunidade de enxergar. É extremamente importante você mostrar esse mundo para ele. E às vezes a gente fica lá só no micro, assim, né? Fica lá só na nossa escola, e eu vou falar de ginástica. Como é que o aluno vai entender ginástica se ele nunca saltou sobre uma mesa? Ou ele nunca passou em cima de uma trave? Ou ele chegou a conhecer um tatame para ele executar ali o solo? Como é que ele vai compreender? E aí eu vou desenvolver um projeto que eu possa fazer uma parceria com a Federal para um dia normal de aula que eu possa levar os meus alunos, para eles conhecerem o que é a faculdade de educação física. Porque futsal eles conhecem, porque tem quadra. E os demais? E isso é um princípio do professor inovador, né? Que mesmo diante das suas dificuldades, ele, por meio de um planejamento e estratégias cabíveis, né, ele tende a alcançar seu aluno. Mas isso nos faz pensar também na questão dentro do princípio da administração pública. Eu vou falar só sobre a siglazinha aqui para a gente poder matar esse mapa 100%, né? Que é o Para LIMP, né? limpar. Que são esses Para limpar, né? princípios. Aham. Que é exatamente o que é os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Que aí geralmente a gente pensa assim, só os poderes de alto escalão deveriam, né, ter esse princípio. Mas a partir do momento que a gente trata essas questões públicas, faz investimento da forma correta, fiscaliza, e isso tudo também na função de professor. Se nós, como professores, fazemos o nosso papel de forma eficiente, gerando a discussão e o trato pedagógico de forma correta, certamente nós vamos influenciar esses alunos aí para que eles sejam cidadãos críticos e autônomos, né? De forma que a sociedade ela possa mudar para melhor. Então, assim, a gente tem que, de fato, trabalhar na base, tentar suprir essas problemáticas e, por meio da discussão, tentar melhorar o nível da nossa educação a médio e longo prazo, né? Porque a gente sabe que não é algo que vai mudar, assim, de uma hora para outra.
Exatamente. E aí, mais algum complemento? Não, vamos finalizar por aqui. A gente Para conversa mim tá muito, né? ótimo. Esse trio nosso de três é conversador demais. Então, fechou. Então, essa é a nossa apresentação do nosso mapa conceitual, né? Espero que nós possamos ter auxiliado muitos aí, né, na questão da percepção das problemáticas. E estamos aí juntos, né? Estamos para jogo aí, para as próximas atividades que vier. Beleza? É um prazer estar Valeu. com vocês. E é isso aí. Muito Igualmente, obrigado a vocês Luiz. aí. E quem tiver a oportunidade de observar o nosso vídeo aí também, satisfação. Tamo junto. Valeu demais, Até papai. mais, Com Deus Anderson. aí. Parabéns a todos. Abraço. Valeu. Abraço.